aparentemente lícito. Quem aqui, qual o pai, qual a mãe, numa condição dessa, não diria a mesma coisa? Nós não encontramos nada ilícito aqui. A questão não é essa, irmãos. A questão é que não é a missão do irmão da moça, da mãe da moça, e nem da moça. A questão é o mensageiro. A questão é o Eliezer. A questão é a urgência dele. Ele não tem tempo a perder. 10 dias é muito. Reter a noiva é muito. Meus irmãos e irmãs, o que está nos prendendo nesta hora? O que está nos retendo nesta hora? O que te aprisiona nesta hora? O que tem te aprisionado, te amarrado neste mundo? O que está segurando as suas mãos? Se não for este Eliezer, repreenda, solte, entre nessa jornada, porque ele está indo com muita pressa. Você pensa que está indo devagar? Não. Ele tem pressa. Ele trabalha devagar, mas ele tem pressa. Para mim e para você pode ser que está demorando, para ele não. Ele tem pressa, ele tem urgência. 10 dias é muito. Isso aqui tem que fazer com que nós, irmãos, tiremos a sandália dos nossos pés. Coloquemos os nossos rostos no pó, para adorar esse bendito Espírito Santo, por ele ter tanta urgência, por ele ser tão sério, tão santo, tão zeloso. Tiago chega a dizer que ele tem ciúmes de nós, ele tem zelo por nós. Por essa razão nós não podemos resisti-lo, não temos o direito de entristecê-lo, e nem tampouco de apagá-lo. Amado irmão, amada irmã, se você tem resistido o Espírito Santo, se você tem entristecido o Espírito Santo, se você tem apagado o Espírito Santo aí na tua vida, nesse santuário que não é teu, é dele. Nós somos santuários dele. Nós somos edificados para ser um santuário dele. Nós somos a sua habitação. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos comprados por bom preço, sangue de Cristo Jesus. Então nós não temos direito de atrasar esta obra. Permita que ele se assenhorie da sua vida de maneira absoluta e plena. E assim, retome a caminhada. Amém. Eu não sei se é para uma pessoa, para 2 ou é para 3 pessoas aqui, mas olha o que eu estou te dizendo. Se em algum momento você tem resistido ao Espírito Santo, pare agora. Se você tem entristecido, como está lá em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados. Selados. Você foi selado. A palavra aqui dá ideia de garantia. Essa palavra aqui dá ideia de posse. Essa palavra aqui dá ideia de segurança. Segurança, posse, garantia. O Espírito Santo é este selo sobre a nossa vida de posse, de segurança, de garantia. Então nós não temos o direito de entristecê-lo. A raiz que forma esta palavra, não entristeçais, entristeçais, ela traz a ideia do choro de um pai sobre o cadáver do próprio filho. Que dor ele sente, porque você tem entristecido ele. Que dor ele sente, por ver a habitação dele em ruínas, por imoralidades. Que tristeza, você pode imaginar. Você pode pesar a tristeza que o Espírito Santo sente ao ver você em estado de degradação espiritual, ao ver você
entulhar o seu coração pelas coisas, os prazeres desse mundo. Você pode pesar no seu coração a tristeza que ele sente por não ver Cristo sendo glorificado no seu coração. Você se dá conta da tristeza dele em ver você tão frio na sua devoção a Cristo, no seu amor a Cristo, na sua entrega a Cristo. Você consegue. Não entristeçais. Porque ele tem urgência. Ele quer que tudo isso termine logo. Olha o que ele diz: permiti que eu volte ao meu Senhor. E eles disseram: fique ela ainda conosco alguns dias. Você ainda tem algum sonho para realizar? Você ainda tem algum objetivo para alcançar? Você tem algum desejo que você ainda procura satisfazer no seu coração? Se existe algum sonho, se existe algum desejo no seu coração que seja maior do que Cristo, então tem algo totalmente errado com a sua condição espiritual. Se existe alguma busca que tem tomado os seus afetos, tem tomado o seu tempo, tem tomado as suas preferências, então você está numa condição extremamente perigosa. Então, amados irmãos, tenha coragem de se render nesta manhã a esta voz amada do Espírito Santo que está falando ao teu coração, e diga para ele que eu não tenha nenhum outro sonho que não seja encontrar com Cristo, que eu não tenha nenhum outro desejo que não seja o próprio Cristo. Olha o versículo 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhas. Escute, não me detenhas. Irmãos, a sensação que eu tenho quando eu vejo isso aqui, o cenário que aparece na minha frente, é aquela família reunida ali, talvez em torno de uma mesa, e uma tensão toma conta do lugar, porque ele se levanta e diz: talvez os camelos já estivessem todos prontos, os servos da fora todos prontos, talvez, isso está na minha imaginação, ele tenha acordado muito cedo e dito para aqueles conservos: aprontai tudo, preparai tudo, já estamos de partida. E logo quando ele entra em casa, essa cena fica na minha mente, ele encontra ali Rebeca, talvez com um dos vestidos novos, ele encontra ela, bem adornada, e ele vira para aquela família e diz: permiti que eu regresse para o meu Senhor. E a família se assusta, talvez a mesa farta, e ali eles olham e dizem: espere um pouco, observe isso, espere um pouco. A mãe, o irmão disseram: fique ela ainda conosco um pouco, não são muitos dias, 10 dias. E ele talvez aumente um pouco o tom da voz e diz para eles, olhando bem firme nos olhos deles: não me detenham, não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu Senhor. A sensação que eu tenho quando eu leio esses textos é como se ele já estivesse muito próximo da porta, e a família parece não ter uma outra alternativa, e não tinha mesmo, mas possivelmente baseado no sentimento deles de amor por Rebeca, porque o amor deles por Rebeca, e penso aqui, segundo a ótica deles, era um amor concreto, e de fato era um amor real, era um amor concreto,
Era o amor que Rebeca conhecia, não por definição, mas por experiência. Ela conhecia o amor daquela mãe. Ela conhecia o cuidado, o amor daquele irmão. Essa era a sua vida. Essa era a sua experiência. Mas ali do outro lado havia aquele nobre cavalheiro, com uma urgência dentro de si, resoluto, determinado a retornar para a casa do seu senhor.